Economia com ela, Juliana Rosa. Tudo bem com você, Juliana? Tudo bom, Ineg? Boa Ótimo. tarde para Eu, você, para o Sandro, para a eu, Débora, para o nosso Olá, boa ouvinte. tarde. olha, eu, o Sandro e a Débora, e eu tenho certeza que o ouvinte querida, estamos todos aqui esperando a grande notícia que você vai dar de que teremos queda de juros na reunião do Copom aqui e também uma queda muito violenta de juros nos Estados Unidos, que o mundo está caminhando para um novo patamar. É isso, Juliana? A gente está antecipando o 1º de abril. É, 1º de abril. Fake news. Seria bom, né, Ineg? Mas Nossa. o Banco Central não vai ter para onde correr. Daqui a pouco deve anunciar mais um aumento de juros, Pois é. infelizmente, aqui no Brasil. E nos Estados Unidos, a expectativa é que o juro seja mantido. E o Trump está ameaçando o Fed, o Banco Central americano, mas com uma política que tem um potencial inflacionário, dificilmente o Banco Central dos Estados Unidos vai cortar juro nesse momento. Então, a expectativa é que mantenha e a gente deve subir. Então, vai ficar uma distância maior entre o juro nos Estados Unidos e o juro aqui no Brasil, que, num primeiro momento, facilita a queda do dólar, porque quando a gente começa a pagar mais juro, você tem uma atratividade maior para atrair estrangeiros aqui para o Brasil em busca de rentabilidade. A dúvida, Oineg, é o quanto que o Brasil continuará atraente só com juros, porque um juro alto demais, ele pode derrubar a economia de tal forma que pode começar a provocar o que aconteceu em dezembro, quando o Banco Central aumentou o juro, deu uma pancada, avisou que ia continuar subindo e ainda assim o dólar continuou em alta, os recursos continuaram saindo do Brasil. Então, o Brasil está nesse dilema, que é fazer a inflação cair sem derrubar a economia, aquela coisa, jogar a água da bacia fora sem jogar a criança junto. E o Banco Central está, nesse momento, sem alternativa. Tanto porque as previsões de inflação não param de subir, já estão em 5,5% as previsões de inflação para esse ano, bem acima do limite da meta do próprio governo, que é 4,5%, e porque o próprio Banco Central, em dezembro, já avisou que faria em janeiro e em março mais 2 aumentos de juros de pelo menos 1 ponto percentual. Inclusive surpreendeu, considerado até um choque ou uma tentativa de choque de credibilidade em relação ao compromisso do Banco Central em se manter firme no compromisso de manter a inflação sob controle, numa passagem de bastão que aconteceu com a mudança na presidência, hoje a primeira reunião do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula. Então, para evitar já especulações e dúvidas, o Banco Central, em decisão unânime em dezembro, com Galípolo já como diretor, decidiram em conjunto dizer que vão aumentar juros em janeiro e em março. Então, hoje, Eneg, todo mundo já está esperando que os juros subam de 12,25% para 13,25% e em março para 14,25%. Pode ser mais. Ele falou que pelo menos 1 ponto, mas se espera esse aumento de 1 ponto. O que se espera hoje, mais do que esse aumento, claro que pode ter alguma surpresa, mas, enfim, além da decisão em si, é a sinalização para depois de março. Porque a expectativa hoje é que março não seja o último aumento de juros, que tem aumento ainda em maio Que é em amanhã. diante, que o juro Agora, continue subindo. Juliana, quando a gente vê isso, o governo está com a mania de procurar o vilão do lado de fora. Então, o vilão são os alimentos, o vilão é a oposição que explora politicamente as medidas, como o PIX, o vilão é o Banco Central dos Juros, quer dizer, o vilão do Roberto Campos Neto, né? Agora, os juros do Galípolo, esses são necessários, não sei, mas o vilão está dentro de casa. O vilão chama-se a falta de ajuste fiscal, que deveria ser feito na casa da centena de bilhão e fizeram na casa de uma dúzia, ou 1,5 dúzia, ou 2 dúzias de bilhões. O governo, nós demos ontem a notícia aqui, né? Você também, a arrecadação cresceu quase 10%. Caramba, a arrecadação cresceu quase 10% e o dinheiro não dá. Numa economia que cresceu 3,7%, como é que você recebe 10% real a mais, 9,6%, e o dinheiro não é suficiente? E tudo que você conclui é de que você precisa arrecadar mais? Porra, se adapta.
E daí, no entanto, vem um juro de... Nós vamos fechar março, abril, com um juro de 14%, mais de 14%, rumando para um juro que pode subir ainda mais, além dos 15%. E aí, esse governo não vê que tá errado, que esse negócio não termina bem, Juliana? Exatamente. O Banco Central está tendo que fazer o trabalho sujo sozinho, Oineg, e isso é muito duro para a economia, porque se o governo tivesse segurando o crescimento do gasto público, a inflação não estaria tão alta, o juro não precisava subir tanto e a economia não precisava desabar. Ela ia desacelerar um pouco. Mas o que o próprio Banco Central deixou muito claro no comunicado de dezembro, escreveu ali com todas as letras, é que a decisão de fazer um choque de juros estava relacionada ao desequilíbrio das contas públicas. Ele fala que aquele pacote que o governo anunciou, que gerou uma frustração, demonstrando que o governo não está empenhado em fazer uma redução no crescimento dos gastos de forma a equilibrar receitas e despesas ao longo do tempo, isso levou a uma baixa credibilidade, uma visão de que não é um governo que está comprometido com o equilíbrio das contas, que o esforço ele é insuficiente para fazer as metas de equilíbrio fiscal se encaixarem ao longo do tempo. Então, o Banco Central já está dizendo, olha, eu estou tendo que carregar na mão dos juros porque o governo não está entregando também a sua parte no controle da inflação. O controle da inflação, ele é feito por um conjunto de política monetária com política fiscal. Uma andorinha só não faz verão. Isso não vai dar certo. Tem toda uma discussão, inclusive, até que ponto o aumento de juros ele faz a inflação cair. A gente está nessa discussão. Se a gente está perto da chamada dominância fiscal, que é o que aconteceu em dezembro. Você dá uma pancada de juro e ainda assim continua saindo dólar do Brasil, ou seja, nem lhe pagando muito, eu quero ficar nesse país. Essa foi a mensagem em dezembro. Por isso que tiveram vários leilões para tentar segurar o dólar aqui dentro do país. Então, ou o governo acorda, ou estamos brincando com perigo. Não é brincadeira. Juliana Rosa, Economia es con usted e a gente volta a conversar, a hablar mañana. Valeu, beijo, obrigado. Um beijão. Valeu, Gil. Até amanhã.